Fala Blockbusters, estamos aqui para comentar a tão aguardada chegada do filme Vidro, ou em inglês Glass. Belief in oneself is contagious. We are part of something larger. Obviamente este vídeo não terá spoilers, porém ele é uma continuação direta dos outros dois filmes, Corpo Fechado e Fragmentado. Então teremos spoilers desses dois filmes, até porque essa obra ela fecha, né, uma trilogia, mas ela não só isso, mas ela fecha arcos, então a gente vai ter que falar de algumas outras referências, né, em decorrência desses outros filmes que já passaram do universo aí do Shyamalan-verse. Nós teremos outros vídeos com spoilers, até a gente vai fazer uma avaliação de alguns pontos, algumas coisas, alguns easter eggs, algumas coisas a mais, então fiquem ligados e se inscrevam no canal, porque vai ter mais vídeos sobre esse filme, que vai dar muito pano pra manga aí, e a gente vai tentar destrinchar ainda mais todos os elementos desse filme, ok? Primeiramente a gente tem que fazer uma leitura desses três filmes um a um, basicamente vendo o plot principal, a apresentação principal de cada um. Primeiro filme a gente teve a apresentação do Sr. Glass, que acabou o filme sendo quase como um vilão, né, por assim dizer. Obviamente nesse terceiro filme a gente consegue fazer uma leitura melhor do que foi aquele personagem. Mas a apresentação principal, né, nessa primeira obra era do Dan, que acabou sendo agora chamado de vigilante no terceiro filme. Ele já é agora um herói, ele é um guardião, um herói, e ele foi apresentado no primeiro filme, que foi o Corpo Fechado. O segundo filme, Fragmentado, ele apresenta o Kevin e as suas 23 personalidades, mais a 24ª, que é a Besta. Ou seja, ele é aquele grande vilão, né? Fazendo essa metáfora aí, essa comparação aos quadrinhos, ele é aquele grande vilão, a besta, né? O antagonista. O resumo do terceiro filme, para ser bem breve, até o ponto em que rola spoilers e, portanto, não falarei mais sobre, né? Não avançarei na história, mas a gente vê uma certa movimentação ali no início da história, em que algumas coisas acontecem logo após o desfecho de Fragmentado. Então a história vai se desenrolando até o ponto em que a gente vê no trailer que os três estão ali internados, né, em uma clínica psiquiátrica, e aí eles acabam se encontrando, e a Sarah Paulson é uma psiquiatra especializada. Eu nem sabia que existia isso, mas ela é especialista em pessoas que acham que são super-heróis. E ela acaba por tentar tratar, ela se oferece para tentar tratar essas pessoas que possuem essa característica especial, né, ou talvez extraordinária. E esse filme ele faz a união de todas, até mesmo visual, de todas essas concepções de personalidades. O Dan, ele é caracterizado pelo verde, né? É a cor verde, um verde claro, quase um verde água. O Kevin é o amarelo, tanto que a maior parte das vezes ele realmente está vestido de amarelo e tal. Quando ele está sozinho na cena, a cena é muito mais um amarelo escuro, quase um marrom claro. E temos também o Sr. Glass, que é caracterizado pelo roxo. Quando essas três personalidades estão juntas, obviamente as cores dessas personalidades também sobressaem, porém, ali naquela reunião onde a personagem da Sarah Paulson, ela acaba tentando entender a personalidade, né, desses pacientes, a gente vê também um tom rosa que faz com que perpasse por todas as cores em torno das outras cores, né? Então o ambiente todo é rosa, sinalizando que ali, naquele local, ela predomina, né? Ela tenta controlar aquelas características, né? Ou então aqueles pacientes ali. Então isso também é uma questão muito interessante, a gente vê as cores, a distribuição de cores nesse filme.
Vale a pena a gente caracterizar que essa é uma trilogia, ela fecha, né, o arco 19 anos depois, portanto ela funciona, esse filme funciona como uma obra em si, né, uma obra singular, mas é importantíssimo que você assista os outros dois, porque realmente é uma trilogia, o fechamento de um arco, de um ciclo, e remete muito aos quadrinhos, quando os fascículos podem funcionar por si só, porém existe sempre um grande arco ou alguma grande história que fecha, ou talvez não, né? E aí a gente vai ver mais pra frente. Caso você seja um fã de quadrinho, a sua chance de gostar desse filme é de 200%. Por quê? Porque ele faz referências não só explícitas quanto implícitas à nona arte. E isso fica altamente visível não só no que se fala, não só no que se mostra, mas na composição, por exemplo, de fotografia. Tem um certo momento do filme em que nós vemos alguns personagens ali, né, os personagens secundários, por assim dizer, eles estão conversando, mas nós vemos que a câmera ela mostra a janela, né, com aquele formato habitual de uma janela, que tem a divisória, que nada mais é também do que uma página, né, de quadrinho, quando você abre um quadrinho, né? Então ficou muito semelhante à distribuição de um quadrinho. O filme inteiro faz referência a quadrinho, a história basicamente é uma metalinguagem sobre os quadrinhos, e isso fica evidente. Por vezes a pessoa pode até achar que fica muito evidente, mas acredite, por mais que você goste de quadrinhos, existem pessoas que não gostam, e as pessoas elas precisam entender determinadas coisas, por isso alguns diálogos mais expositivos. Isso para mim não tem problema nenhum, até porque é para um público muito grande esse filme, e eu gostei bastante de todas essas referências e essas menções. Esse filme ele não fala só sobre a nona arte ou os quadrinhos, ele mostra também o poder da amizade, o poder do companheirismo e o quão importante sempre foi ter sidekick, né? Sidekick, para quem não sabe, nos quadrinhos é aquela pessoa que ajuda ou o vilão, ou no caso o herói, né? Mas é aquele companheiro, né? Sempre tem, no caso mais clássico, Robin, né? Com Batman, mas existem vários outros, Kid Flash, enfim. E esse filme mostra isso, mostra a importância de personagens secundários, que também participam dos quadrinhos, são sidekicks. E fica muito visível isso em determinado ponto, porque ele separa os sidekicks, né? Para você ver assim, nossa, esses realmente são sidekicks. E isso fica bem evidente e torna a história também muito interessante. Esse filme ele aborda a questão de gostar de quadrinhos de uma forma bem direta. E acredito que seja o que fez isso da melhor maneira possível, realmente retirando estereótipos, mas colocando ali, grudando na tela algumas coisas para a pessoa reformular a sua concepção de o que é gostar de quadrinhos, o que são quadrinhos e quem são os fãs de quadrinhos. E chega uma hora que o Glass chega a falar, ele está conversando com uma das personalidades ali do Kevin, que é um garotinho de 9 anos, e ele fala, e o garotinho fala que adora quadrinhos, e ele fala, e você só tem 9 anos e não vai envelhecer, então você parou na melhor fase da sua vida, que é aquela concepção de que gostar de quadrinhos talvez seja uma coisa de criança, mas porque você vê o mundo de uma outra forma, né? Ao gostar de quadrinhos, você consegue acreditar em seres, ou acreditar no bem e no mal, acreditar que o bem pode vencer o mal, acreditar em várias coisas lúdicas que fazem com que a nossa vida deixe de ser essa loucura do dia a dia e a gente possa sonhar um pouquinho. Então ele usa a seguinte frase: gostar de quadrinhos, né? Sobre gostar de quadrinhos é ser tão diferente que não sabe onde se encaixa. E a gente está falando de 3 personagens, cada um tem a sua diferença, a sua característica, enfim. E aí você faz a leitura do que é o certo, o errado, de quem é o vilão ou quem é o herói. Essa é a questão principal do filme. Na parte da câmera, o Shyamalan continua incrível. Sempre quando ele realmente quer fazer um filme fora da curva, ele consegue, ele tem uma composição muito
Hitchcockiana das coisas, ele consegue dar um peso, ele consegue dar um suspense, uma tensão muito grande. A parte de transição de cenas, muitas vezes ele precisava contar 3 histórias ao mesmo tempo, indo e voltando no tempo, e ele faz isso de uma maneira com fluidez. Ele passa de uma para outra sem cortes abruptos ou sem alguma transição, fade, algo do tipo. Ele faz isso passando por alguma parede da mesma cor, ou talvez algum objeto, e já passa para outra cena, e você consegue transitar nisso de uma forma muito suave. Então a câmera é incrível. Eu não gostei de uma característica só da câmera, em alguns momentos onde o embate acontece, e são poucos momentos para decepção de muitas pessoas, o embate está acontecendo e a câmera fica fixa no rosto ou do herói ou do vilão, enfim, daquele personagem, e você fica vendo aquele plano detalhe no rosto como se fosse uma Steadicam presa, e aquilo me incomodou um pouco, porque eu achei demasiado, e isso acontece em várias partes do filme. Mas, na grande maioria, uma câmera inacreditável, uma fluidez incrível. Shyamalan é mestre nisso. A trilha sonora pontuando assim, ó, o fino do filme, e isso é incrível, porque em muitos momentos, e eu acredito que seja a maior característica do Shyamalan na trilha sonora, é não só utilizar a música pontual, né? Por exemplo, ele nesse filme, em certos momentos, ele utiliza uns acordes de violino totalmente desafinado, e aquilo dá uma angústia, aquilo dá um desconforto, que é o que realmente está passando a cena. Então, perfeito. E outra característica, continuando o que eu estava falando, que ele consegue fazer muito bem, é a não utilização de música. Tem certos momentos em que fica o silêncio, e isso é fundamental. Não só você saber usar a composição, mas você saber retirar ela no momento certo. Então, a composição musical, a trilha, incrível. Uma outra coisa que para mim foi inacreditável nesse filme foi a utilização de cenas que não foram aproveitadas em corpo fechado. E aí chega a arrepiar, porque existe duas cenas. Uma possui um corte, você vê que realmente tem ali um cortezinho, mas é um corte muito sutil, como se fosse um plano sequência. Quando passa perto de um objeto grande, que eu não vou falar o que é, você vê que rola um corte, mas a pessoa que não, né, que está ali imersa no filme não vai notar. Mas tem uma outra cena em que tem ali um papo de pai e filho, que é uma cena que foi gravada realmente 19 anos atrás. Isso é inacreditável. O Shyamalan se mostrou aqui, para mim, uma maturidade absurda. Eu acho que ele chegou num ponto de maturidade com esse filme Bárbara, que talvez poucos diretores tenham conseguido. Eu acho que ele conseguiu rever defeitos, erros do passado, que não foram poucos, né? E ele fechou um arco, algo que é extremamente difícil, principalmente quando você constrói, você escreve e você tem que entregar o fechamento de um arco. E aí vem uma das grandes questões, né, desse filme. O quanto de expectativa você colocou. Eu fui extremamente tranquilo, queria ver um bom filme, e aí que tá. O filme me entregou isso. E aí você tá me perguntando, tem plot twist? Eu não vou te dar a resposta disso precisamente. Eu vou te dizer, tem 3 reviravoltas, ok? Mas não vou falar nada delas, tá? Isso pode ficar para um vídeo com spoiler, ok? Mas sim, tem 3 twists. Um desses 3 twists é um plot twist absurdo, tá? Daqueles de mudar tudo. Então é o Shyamalan com aquele velho plot twist dele. Eu, por vezes... Tem um passarinho aqui. Dos 3 atos. O primeiro ato, o filme começa... ele começa melancólico. Ele traz uma melancolia, ele traz um peso do fragmentado ainda. E não só o peso do fragmentado, mas ele traz um peso ali na vida do... O Bruce Willis, ele tá muito bem no início do filme. Ele tem uma
uma energia, e ali cai essa energia, não vou explicar o porquê, mas o primeiro ato ele é empolgante, sim, a melancolia não faz com que ele seja desempolgante, mas ele traz essa melancolia, essa tristeza, e principalmente essa concepção de que estamos no lugar errado, a gente não pertence a esse lugar. No segundo ato, que é quando rola esse encontro, né, dos personagens e etc. Ali eu fiquei preso àquela tensão hitchcockiana que por muitas vezes ela se passa numa sala ou talvez em um plano só. Eu fico preso com essas concepções, talvez assim como o Festim Diabólico do Hitchcock se passa todo num lugar só. É praticamente um plano de sequência, um falso plano de sequência, mas eu senti que o filme ali, ele pode perder muita gente, assim, porque ele acaba ficando um pouco mais lento, mas ele prepara para um terceiro ato. No terceiro ato, que é bem pontual, rola um acontecimento que faz com que aconteça o terceiro ato. O terceiro ato, ele possui algumas incongruências, algumas coisas que a pessoa, se ela for muito exigente a ponto de não absorver o filme, a ideia do filme, ela vai ficar falando, mas isso aí não faz sentido, porém ela está vendo um filme de super-herói, e é isso que você tem que entender, é um filme de super-herói. E o terceiro ato, ele possui altos e baixos na questão de tom. Por quê? Porque ele te eleva, fazendo com que você ache que vai rolar uma grande batalha corporal, talvez, ou algo do tipo. Mas a grande questão, ela tá na fase do intelecto. Ela tá na questão das jogadas mentais e no que está acontecendo por dentro da história, né? Na trama psicológica daquilo ali, ou talvez nas conexões pessoais, né? As conexões de amizade, as conexões de antagonismo, enfim, eu acredito que esse seja um terceiro ato que possa fazer com que as pessoas amem ou odeiem esse filme. Por fim, o filme ele possui uma mensagem, acredito que muito positiva, muito bacana, para quem gosta de quadrinhos e você sabe, né, que o canal aqui também é apaixonado por quadrinhos, né, todos aqui são apaixonados. Eu acho que foi talvez uma das melhores trilogias de quadrinhos da história do cinema. Eu fiquei encantado. Acho que o filme, eu daria uma nota 8.9 para esse filme, ou 9, né, para arredondar, vamos arredondar. Eu achei sensacional. Eu fiz algo que melhorou muito a minha experiência. Eu vi Corpo Fechado e Fragmentado um pouco antes, né, de ver o filme, e isso melhora muito a experiência, porque existem coisas e personagens que você vai rever. Então eu aconselho, né, se você não viu ainda o Glass, o vidro, veja antes Corpo Fechado. Talvez Corpo Fechado só já ajuda muito. Mas, enfim, pessoal, essa é a crítica sem spoiler. Logo em seguida eu vou fazer uma crítica rapidinha com spoilers para explicar algumas coisas e talvez a concepção da minha nota ser tão alta e dessa vibe, né, que deixou o filme, que o filme deixou em mim. Mas se inscreva no canal, tá? A gente vai fazer mais alguns vídeos sobre Glass, sobre outros filmes, sobre quadrinhos, a gente fala muito sobre isso. Enfim, é um belo filme, uma homenagem à nona arte. Viva os quadrinhos e obrigado, Shyamalan.